Quem gosta do frio? Frio? Não? Um monte de gente não. Quem cala consente, acho que a maioria gosta, né? Hã? Amém? Hoje eu vou falar para você sobre o reino de Deus. Diga quem está do seu lado, o reino de Deus. E eu coloquei um subtítulo: Semelhantes ao Cordeiro. Porque eu quero falar a respeito de uma parábola. Amém? Nós vamos entender, estamos falando sobre a igreja. Vamos entender quem é a igreja no reino de Deus. Um pouquinho, né? De quem é a igreja no reino. Lá em Mateus 25, do 31 ao 46, abra aí comigo. Eu acho que até temos no telão. Amém? Diz assim: Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei, diga quem está do seu lado, como rei, com todos os anjos, ele se sentará no trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Algumas traduções diz dos bodes. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, estava estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiros e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam em sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar umas dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Você sabe que temos estudado sobre o reino, sobre a igreja, e muitas vezes temos lido o livro de Mateus, porque Mateus fala muito sobre o reino, não é? Nós temos aprendido isso. Fala muito sobre a graça de Deus. Fala do quão esse rei ele é maravilhoso, quão nobre ele é, quão grande e incondicional é o seu amor por nós. Nós podemos conhecer Jesus no livro de Mateus. Eu amo o livro de Mateus, porque fala desse reino que eu e você fazemos parte. Olha para quem está do seu lado, faz assim para ele, ó. A coroa do rei, a coroa da rainha. Hã? Aqui, ó. Você faz parte. Diga quem está do seu lado, você faz parte desse reino. Sim ou não? Amém? E quando eu olho para essa parábola, eu vejo que essas pessoas que estavam do outro lado, não eram os petistas, tá? Da esquerda. Eram as pessoas que não se pareciam com o cordeiro. Não se pareciam com a ovelha. Elas eram como cabras, como bodes. Meio parecida, entre aspas, como a ovelha faz, quem sabe?
Vocês estão tímidos, com vergonha? Como? Bé, é assim? E a cabra, o bode, como que faz? Como? É igual, gente, não é igual? A cabra e o bode não faz igual? E a ovelha também não faz igual? É meio parecido, só que não é semelhante. Diga quem está do seu lado, não é igual. É meio parecido, mas não é igual, não. Hã? Então, presta atenção nisso. Deus separa. Ele separa. E quando vem a prestação de contas, o julgamento, o que me chama a atenção é que Deus não condena essas pessoas por algo ruim, talvez, que elas tivessem feito, como um pecado de imoralidade, como um pecado de vício. Nessa parábola não fala isso. A condenação vem por algo que eles não fizeram, ou seja, por algo que eles omitiram, que eles se omitiram em fazer. Olha, eu estava estudando sobre Tiago 4,17. Abra lá comigo Tiago 4,17. Vamos ver o que diz lá. A minha tradução diz assim, eu acho que tem aqui também, olha lá. Para Tiago 4,17 diz assim: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Ou seja, quando eu sei que posso fazer o bem, quando eu posso fazer o bem, quando eu sei que é bom fazer o bem e não faço, o que acontece? Cometo pecado. Muitas vezes somos livres de muitos pecados que abandonamos. Mas se pensarmos durante todo o nosso dia, todas as oportunidades que deixamos de fazer o bem, estamos pecando. Olha. E temos muitas oportunidades, sim ou não? E quando eu olho para essa parábola, eu vejo que Jesus está dizendo assim: vocês não perceberam, vocês não compreenderam aquilo que deveria ser feito. E estou falando de graça, porque o reino é a graça, é o amor de Deus. Jesus, ele veio pregar e trazer o reino, sim ou não? Porque nós acabamos de ler aqui no versículo 34, a última parte, que ele está dizendo assim para nós, para mim e para você, porque eu creio que somos ovelhas, somos parecidos com o cordeiro. O que ele está dizendo? Venha para o reino que meu pai preparou para vocês antes da criação do mundo. Quando Deus gerou Adão, criou Adão, Deus estava apresentando o seu reino à terra. Mas nós sabemos o que aconteceu lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, o homem pecou. E destituído foi da nobreza de Deus. Destituído foi da glória de Deus. Destituído foi da semelhança de Deus, da imagem de Deus. Ele perdeu. O seu espírito foi separado. Então, quando Cristo, segundo Adão, a palavra diz, veio a este mundo, ele retomou o reino, para que eu e você pudéssemos estar nele. Diga quem está do seu lado, é uma boa notícia. Hã? Jesus retomou o reino. Queridos, eu e você somos filhos de Deus. Nascemos de Deus para sermos iguais a Deus. Olha como essa pessoa é parecida com Jesus. Olha aí. Hã? Você sabe que lá em Ezequiel 16, 49, tem um versículo que fala a respeito de Sodoma e Gomorra. Que diz assim: Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Olha. Nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, sabemos que foi destruída por Deus, sabemos que Deus tirou Ló de lá, sobrinho de Abraão, junto com a sua família. Sabemos que Sodoma tinha muitos pecados, por isso foi destruída, mas um desses pecados, na qual Deus menciona, e se Deus menciona na Bíblia, é porque é algo que deve dar atenção. Tudo que Deus menciona na sua palavra, um detalhe que seja algo que devemos prestar atenção, porque Deus quer nos ensinar algo ali. Eles tinham muito, mas eles não cuidavam dos necessitados.
Ou seja, é o pecado de deixar de fazer o bem, entende? Então, no reino, assim como Cristo, eu e você não podemos cair nesse pecado de deixar de fazer o bem. É isso que a parábola está dizendo. Quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós fazemos a quem? A Deus, a Cristo. Por que Deus se agrada tanto disso? Porque favorece aquele que está do nosso lado? Sim. Mas porque também, quando fazemos isso, é que provamos que somos realmente parecidos com Ele. Que temos a sua linhagem nobre. Que realmente somos reis nessa terra e rainhas. Que compreende os valores e os princípios de um reino. Que é generoso, como Rafa disse aqui. Quando você é generoso, porque no reino existe uma economia também, existe ou não? Existe. Quando eu sou generoso, para que o reino de Deus, para que a obra de Deus prospere, para que as pessoas necessitadas sejam supridas, para que os profetas e os sacerdotes se mantenham, eu estou vivendo como cordeiro. Estou expressando a sua natureza, a sua nobreza. Eu faço parte do reino. Está entendendo? Então a igreja, dentro do reino, ela é rei. Ela é rainha. Diga quem está do seu lado, você é uma rainha, você é um rei. Hã? Queridos, olha, atos de bondade humana não foram executados por causa do egoísmo humano. Você sabia disso? Nós vivemos numa geração cada vez mais egoísta. E esse é o juízo que esse pecado, essa iniquidade traz, de não fazer o bem quando podemos fazer. Você pode ver, cada vez mais nós vivemos num mundo que é consumista, um mundo que é individualista, cada um por si. Não é assim que a gente fala? Cada um por si, Deus para todos? Não é? A gente pensa que é assim, mas não é. Diga quem está do seu lado, no reino de Deus não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Somos que nem os mosqueteiros lá, um por todos e todos por um. É assim no reino de Deus. Somos por Cristo, Cristo por nós e nós por todos, que fazem parte desse reino. Amém, queridos? Eu não sei se você gosta desse tipo de filme épico, que mostra esses reinados, né? Mas como é diferente daquilo que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma democracia, né? Não vivemos uma monarquia. Hoje quase nenhum país vive dessa maneira, né? A palavra do rei e da rainha hoje quase nem tem mais valor, é uma palavra sugestiva. Mas no reino de Deus, não, a palavra do rei torna-se lei. Diga quem está do seu lado, a palavra do rei é lei. É lei. Por quê? Porque eu e você, quando somos gerados em Cristo, nós recebemos dele toda a autoridade. Nós recebemos dele a sua natureza. Entende? Quando nos parecemos com o Cordeiro, nós recebemos dele a sua crença. Nós recebemos dele a sua linguagem. Nós recebemos dele os seus valores, os seus princípios, a sua mentalidade. Entende? No reino, você pode ver, os povos de cada nação, eles se parecem ou não? O brasileiro que é bem misturado, né? O brasileiro, ele é todo misturadinho, né? Mas se você começar a olhar os povos, a Alemanha, a Itália, esses dias morreu um cineasta com 89 anos, acho, italiano. E você olha assim, os italianos parece tudo parecido, né? Tudo meio igual assim, você já viu isso? Os coreanos, eles são tudo parecido. No reino de Deus, nós somos assim também. Nós somos tudo parecidos. Porque nós temos a mesma linguagem. Nós temos o mesmo pensamento. Nós temos os mesmos valores. Porque é assim no reino. É assim que o Espírito de Deus, que é o governador do reino, nos ensina. A mesma coisa ele nos ensina. A palavra é a mesma para nós. O nosso testamento, a palavra de Deus, do reino para nós, é ensinada pelo Espírito da mesma maneira. Então, o reino de Deus é a revelação do Cordeiro, de Cristo. Diga quem está do seu lado, você. Se parece que o Cordeiro, com Jesus.
Amém, queridos? Agora, olha que interessante. O céu é uma nação. Você sabia disso? Sabia? O céu não é uma religião onde se tem membros. O céu tem cidadãos. A Bíblia fala isso. Que eu e você fazemos parte de uma pátria, que nós não somos desse mundo. Quem já ouviu falar disso? Hã? Mas nós fazemos parte de que nação? Nós fazemos parte de que povo? Nós fazemos parte do povo de Deus. A nossa nação é o céu. Você é cidadão do reino de Deus. Você faz parte desse povo. Você se parece com ele. Queridos, quando Deus fez isso, é porque Deus queria que a terra se parecesse com o céu. Então, olha que engraçado, né? Quando Deus, lá na criação, Deus fez os peixes, Deus olha para o mar e cria os peixes. Quando ele faz os animais terrestres, ele olha para a terra e chama a existência os animais terrestres, as frutas, as árvores. Mas quando Deus vai fazer eu e você, para quem ele olha? Para si mesmo. Por quê? Porque eu e você somos feitos dele. Quando Deus fez você, Deus pensou nele. Deus fez você dele. Então, Deus colocou em você algo que é dele. Então, você é Deus numa proporção menor. Dá para entender isso? É feito da mesma coisa. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habita em você. Você já imaginou isso? Por isso, nós fazemos parte desse povo, desta nação. Nós fazemos parte desse reino. Amém, queridos? Nós temos a mesma fonte. Olha, a fonte Abba, pai, Abba, significa fonte em hebraico. Ou seja, nós nascemos do nosso pai. Nós viemos da mesma fonte. Olha para quem está do seu lado e fala, você veio da mesma fonte que eu. Somos irmãos em Cristo. Hã? Nosso Abba, paizinho, nos gerou. Você não é qualquer pessoa, você é um rei. Porque se Deus fez você dele próprio, porque ele queria que você fosse como ele. Diga um rei, uma rainha. Entende, queridos? Esse é o reino de Deus. E você tem que compreender o que você tem, queridos, dentro de você. Essa música fala, né, sobre o vaso, né, de barro que tem um grande tesouro. Jesus, Paulo e muitos outros, quando nós lemos a Bíblia, até mártires que nós conhecemos durante a história, pessoas esvaziaram-se de si, esvaziaram a si mesmo. Ou seja, elas deram o tesouro que havia dentro dela, para que o reino de Deus chegasse a outras pessoas. Jesus, ele deu tudo o que ele tinha, para que o reino de Deus chegasse a mim e a sua vida. Paulo diz isso, Paulo diz assim, eu esvaziei de mim mesmo, eu derramei a minha vida como uma oferta no altar, para que muitos fossem alcançados pelo amor de Deus, para que o reino chegasse a muitos lugares. Nós sabemos que Paulo foi responsável pela evangelização da Ásia e de tantos outros lugares, da minha vida, da sua vida, como nós amamos a vida de Paulo. Vai sair um filme, né? Acho que vai... agora 6 de maio lança. Vamos assistir? Deve ser bom, hein? E, queridos, Deus colocou em nós, frágeis, homens, né? Sim, num corpo feito de barro, mas o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, o maior tesouro desta vida, colocou dentro de mim e de você. Diga a quem está do seu lado, você é poderoso. Você é poderoso. Você não imagina o poder que existe dentro de você. Se a igreja soubesse o poder que ela tem, se ela soubesse o quanto Deus tem para demonstrar através dela, queridos, nós precisamos dessa revelação. Você tem muito mais para oferecer. Você tem muito mais para viver em Cristo. Você tem muito mais para fazer. Olha, você está proibido, você não tem o direito de morrer antes que você cumpra o seu propósito. E é bom ou não é? Tem gente que se escora nessa palavra, né? Fala, eu não vou morrer enquanto eu não cumprir o meu propósito, né? Presta atenção que Deus está falando para você. Deus está te falando assim, cumpra o seu propósito.
Entenda para que você foi gerado. Entenda para que você está nessa terra, para que você nasceu. Você acha que a sua vida foi gerada em vão? Simplesmente porque o seu pai amou a sua mãe? Não. A vida vem de Deus, que é o único que é doador da vida. Se você está aqui é porque Deus planejou que você estivesse. Se é nesse tempo é porque Deus planejou que fosse assim. Porque Deus tem algo para você nesse tempo. Existe algo que Deus vai fazer através de você que só você pode fazer. Diga quem está do seu lado, não perca mais tempo. Você precisa dar do tesouro que habita em você. Por isso essa parábola me chama a atenção. Porque olha, queridos, era tão natural para esse povo que se parecia com o cordeiro, esse estilo de vida, que quando Jesus fala assim para eles, um dia eu estive com fome, um dia eu estive com sede, um dia eu estava nu, eu fui preso, estive estrangeiro. E eles perguntam assim, Senhor, eu não me lembro disso, quando foi que isso aconteceu? Eles, olha, presta atenção, isso para eles era um estilo de vida, era algo que acontecia naturalmente. Ou seja, aquelas pessoas, elas compreenderam o amor de Deus. Elas compreenderam o reino. Elas compreenderam por que elas estavam ali. Quando você compreende algo, acontece naturalmente. Não é assim? Quando você aprende a dirigir, vai lá no seu subconsciente, o que acontece com você? Você dirige naturalmente. Não é? Naturalmente a gente faz as coisas. Da mesma forma é o reino de Deus. Quando eu compreendo o amor de Deus, que Ele tem por mim, e entendo o seu reino, o propósito de Deus para a minha vida, naturalmente eu começo a alcançar outros. Entende? Foi o que Jesus fez, foi o que Paulo fez, foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que Esther fez lá quando deu a sua vida pela sua nação. Né? Foi o que muitos homens fizeram na nossa geração, na geração passada. Quando eu ouço essas músicas de graça, eu me recordo da minha infância. Porque na minha infância, o mundo cristão vivia um avivamento. Muitos avivamentos estavam acontecendo. E eu ouvia muito falar na igreja sobre esse avivamento, sobre esse amor, sobre essa graça que alcança o pecador, que tira a cegueira espiritual, que transforma a vida de uma pessoa, que faz completamente algo novo. Sabe? A gente via muito isso, essa grande libertação. A gente via muito isso. E eu entendo que hoje Deus está querendo trazer para nós, através dessa renovação de mentalidade, desse entendimento sobre a graça, sobre esse amor, um novo tempo de avivamento. Quem concorda com isso? A graça fala de avivamento. Deus está nos despertando, queridos, para que possamos ser avivados por esse amor. Porque nós não fazemos o que essas pessoas fizeram se não compreendermos o amor de Deus. O reino é compreensão do quanto Deus nos ama e ama aquele que está ao nosso lado padecendo. E ama aquele que está ao nosso lado junto conosco na batalha. Entende? Deus ama o pecador. Deus ama a sua igreja. Deus ama o seu povo. E eu e você precisamos fazer algo em função disso. Entende? Precisamos fazer o bem. Precisamos repartir o que temos. Precisamos dar tempo, do nosso tempo, àqueles que necessitam. Precisamos visitá-los. Nós precisamos, queridos, suprir a necessidade daqueles que estão necessitados. Esses dias um discípulo meu falou assim, eu deixei de trabalhar para ir montar um guarda-roupa. E eu falei assim, glória a Deus, Deus vai te prosperar muito mais amanhã no seu trabalho. Você ajudou uma pessoa necessitada. Isso é amor de Deus. Entende? Nós precisamos olhar mais para Deus e menos para nós mesmos. Não é?
Porque é esse tipo de sentimento que nos afasta de Deus. Aquelas pessoas não compreenderam que estava à esquerda. Elas falaram, Senhor, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aí. O Senhor está sendo meio injusto comigo. Nunca eu vi o Senhor passar necessidade. Quando que o Senhor bateu na minha porta sem roupa? Eu ia me lembrar. Hã? Quando que o Senhor esteve com fome e eu não dei de comer? O Senhor foi preso? Eu nem sabia. Queridos, aquelas pessoas não compreenderam. Era como se elas não soubessem do que Deus estava falando. Há muitas pessoas que não estão entendendo nada. Não sabem o que Deus está falando. Não entende o tempo que estamos vivendo. Entende? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nos conectar a Ele. Precisamos estar mais próximos dEle. Precisamos expandir o seu reino. Deus tem um propósito para você. Diga quem está do seu lado, Deus tem um propósito para você. Nós vimos que nesta parábola também, além de dois tipos diferentes de pessoas, existem dois destinos diferentes. Sim ou não? Jesus dá o destino àqueles que se parecem com Ele. Qual é o destino dessas pessoas? O reino, a vida eterna. Ou seja, aquilo que já estava, desde a criação do mundo, já escrito, já estava ordenado, já estava no coração de Deus. E não porque Deus escolheu apenas essas pessoas. Deus ama todos, a Bíblia é muito clara nisso. Deus não quer que nenhum sequer se perca. Porque o amor de Deus, queridos, é grande. E um destino cruel para esses que não estavam ali à sua direita. Entende? Nós vamos prestar contas a Deus. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus do que fizemos com a nossa vida. Você tem algo em você que é mais valioso, que é um tesouro que Deus deu. E somos responsáveis por isso. Diga a quem está do seu lado, você é responsável por isso. Nós somos responsáveis. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu força, domínio. Deus nos deu a sua natureza. Entende, queridos? Para que possamos viver como Ele. Ser parecidos com Ele. Esse é o propósito de Deus desde a criação do mundo. Para que eu e você fôssemos como Jesus. Entende? Agora, de que lado será que nós estamos nessa parábola? Você já pensou nisso? Eu não sei você, mas toda vez que eu leio algo, né, que fala do reino, é como um espelho para mim. Eu começo a refletir nas minhas atitudes, no meu nível de amor por Deus e pelo próximo. Não é assim? Porque se a gente não ama Deus, é difícil amar o próximo. Nós sabemos disso. Quanto mais perto de Deus, mais amor a Deus, mais facilidade temos de amar o nosso próximo. Mais facilidade de nos relacionarmos com o nosso próximo. Mais parecido com Ele, nós vamos nos tornando. Agora, queridos, nós ouvimos tantas palavras. Eu estava pensando nisso hoje, eu falo, Senhor, né? Nós temos ouvido tanta palavra a respeito do reino, da igreja. O que isso tem mudado no nosso coração? Será que tem mudado algo em nós? Ou será que naquele dia, Deus vai falar para nós? Você não fez. Você deixou de fazer. Eu preciso melhorar, eu tenho reconhecido isso diante de Deus. Né? Preciso falar mais de Jesus para as pessoas. Eu preciso. Eu preciso orar mais, interceder por aqueles que têm necessidades. Preciso contribuir mais. Eu preciso. E não que isso seja lei, mas é porque quando eu ouço a respeito do amor de Deus, a respeito de quanto Ele é nobre, a respeito desse lugar, né, que é o céu. Quando eu ouço
O plano de Deus para a minha vida, o propósito que Deus tem para mim, eu fico constrangida. Eu quero mudar a minha vida. Você é assim também? Eu quero mudar. E eu começo a pensar, Deus, o que eu posso mudar hoje? O que eu posso fazer hoje? Eu quero viver isso, entende? Eu não quero mudar para trocar algo com Deus, mas eu quero mudar porque eu quero começar a viver esse propósito que Deus tem para mim. É assim com você? Você deseja viver algo novo de Deus? Você deseja ver algo acontecer? Deseja que seu coração seja avivado por esse fogo que nós cantamos, que nunca apaga, nunca apaga? Hã? Você deseja isso? Deseja que esse tesouro que Deus colocou dentro de você, esses talentos, essa habilidade, esse dom, essa sabedoria, essa prosperidade, você deseja que Deus possa usar a sua vida em favor daqueles que estão padecendo, daqueles que estão sofrendo? Era o que Jesus fazia. Era ou não? Não foi isso que ele fez? Foi isso que Paulo fez. Nós admiramos os mártires. Admiramos essas pessoas. Mas não conseguimos fazer. Eu falo, Deus nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos ensina. Eu sei que o que Deus tem para nós é muito pessoal. Não é igual o que ele faz na vida do outro. Eu sei disso. Mas, queridos, algo eu preciso fazer para me parecer cada dia mais com ele. Entende? Algo eu preciso fazer para que essa paixão venha dentro de mim, para que esse fogo se acenda dentro de mim, para que isso se acenda dentro da minha casa, da minha família. Eu preciso fazer algo para que isso aconteça, para que eu possa viver o propósito de Deus. Entende? Deus espera isso. Né? Ele espera isso de nós, que nos conectamos à fonte. Diga quem está do seu lado, se conecte à fonte hoje. Fica ligadinho nele. Você é como ele. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar recursos para fazer aquilo que queima no seu coração. Entende? Deus vai te dar, queridos. Deus vai dar a você sabedoria. Vai te dar ousadia para falar. Coragem para orar pelas pessoas. Deus vai te dar. Porque isso não é para poucos. É para quem é cidadão do reino. É para todos. É para quem é rei, para quem é rainha. Deus tem algo para mim e para você. Nós fazemos parte desse reino. Nós somos parecidos com ele, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você também vai tirar o pecado do mundo. Vai ou não? Vai. Quantos poderão vir a Cristo por intermédio da sua vida? Você já pensou nisso? Quantas pessoas, queridos, poderão vir a Cristo quando você cumprir o seu chamado, o seu propósito? Deus faz loucuras. Faz ou não? Eu vejo aquele Todd White lá saindo lá pela rua, né? E ele vai falando com as pessoas. E Deus vai revelando. E Deus vai curando. Né? Tem pregadores que Deus atrai as pessoas a eles para confessar pecados. Já pensou que constrangedor, né? Às vezes. A pessoa está ali no mercado e a pessoa se aproxima daquela pessoa e começa a confessar os seus pecados. Eu preciso falar. Né? E a oportunidade que aquela pessoa tem de orar, de trazer aquela vida a Cristo. Não é? Nós temos que nos parecer com Ele. Diga quem está do seu lado, se pareça com Ele. Com o Cordeiro. Cola uma foto do Cordeiro no espelho. Todo dia que você levantar pela manhã, você faz bé. Estou brincando, mas, queridos, nós precisamos mais. Mais para que o reino de Deus venha, para que ele se expanda, para que a igreja cresça, para que o mundo entenda e conheça quem é Jesus, para que esse tesouro não fique escondido em você. Não é verdade? O cemitério é o lugar mais rico desta terra, diz o pastor Miles Moore. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão ali morreram sem cumprir o seu propósito.
deixaram de escrever livros, deixaram de pregar sermões que iam arrebanhar multidões, deixaram de exercer uma autoridade que talvez Deus só tivesse destinado àquela pessoa. Eu já vi cada coisa doida acontecer, já vi pastores que têm dom de dar, que ora Deus dá dente de ouro para as pessoas. Você já viu isso? Eu já vi pastores que têm o dom de orar por aqueles que são gordinhos e desejam emagrecer, e a pessoa vem no altar, ele fala assim, já vem segurando as carças, vem segurando a saia, porque você vai emagrecer. Eu já vi mulher sair com a saia dobrada assim, ó, porque emagreceu. Quem tem um dom desse, gente, você pede esse dom para Deus? Né? O dom de emagrecer os outros. Mas, olha, o dom do dente de ouro todo mundo quer, né? Começa comigo, Senhor, comigo. Inclusive as banguelas, né? Hã? Mas entende, queridos? Talvez Deus vai usar você de uma forma que você nem imagina. Porque é assim que Deus faz. Mas eu e você precisamos entender o propósito. Você não pode continuar da maneira que você está. Nem eu, Jesus, tem misericórdia. Não é mesmo? Nós precisamos fazer algo em função do reino, porque o reino é dinâmico, ele é ativo. E quando a gente fica muito parado, queridos, não sei, Deus precisa dar um chacoalhão em nós, precisa agitar, avivar, não é assim? Hã? Porque eu creio que Deus tem trazido um novo tempo para nós. E eu creio que essa igreja é uma igreja de reis e rainhas, de sacerdotes, que Deus vai levantar para as nações dessa terra. Eu creio que os nossos filhos serão usados, as nossas crianças serão usadas como reis, como sacerdotes para as nações dessa terra. Eles já pensam que eles são reis, rainhas, né? Eles já querem mandar em tudo, né? Eles são tudo assim. Nós que temos uma mentalidade errada, eles estão certos. Porque eles oram, eles conseguem. Meu filho orou por um iPhone, gente, ganhou um iPhone, nem eu tenho esse negócio. Orou pelo cachorro, Deus deu o cachorro. Eu falo, Deus, olha a fé dessa criança. Filho, vamos. Pega a minha lista de oração, interceda por mim. Ah. Você está entendendo? É uma questão de visão, de mentalidade. A gente precisa entender o que Deus tem. Você precisa saber quem você é nesse reino. Você é poderoso em Cristo, amém? Existe um tesouro dentro de você. Não menospreze isso. Não menospreze onde Deus pode te levar. O que Ele pode fazer através da sua vida. Queridos, quando Deus fala assim, ó, nem o presente, nem o porvir, né? Nem o presente, nem o futuro por vir, é coisa de velho, né? Não é? Falar por vir. Nem o presente, nem o futuro. A gente não sabe, nada disso pode nos separar do amor de Deus. O que Deus tem para nós é infinitamente mais. Deus não fala nada em relação ao seu passado. O passado ficou para trás. No reino de Deus não tem passado. Entende? Deus quer fazer tudo novo. Decide agora e você vai ver o que Deus vai fazer amanhã. Entendeu? Decide agora. Você vai ver o que Deus vai fazer amanhã. Porque Ele é o rei dos reis. Você é filho. No reino de Deus você é rei, porque você é filho. E rei nasce rei. Rainha nasce rainha. Ninguém escolheu que fosse assim. Você nasceu assim. Ai, que lindo. Não é verdade? Nós precisamos nos ver como realmente somos. Lembra da palavra de Davi que o pastor pregou? Davi chegou apavorando, filho. Por quê? Ele sabia quem ele era em Deus. Não é? Davi tinha uma noção correta de rei. Ele falou, um rei endemoniado não pode governar a minha nação. Ele ia tocar harpa para Saul lá. Sai o demônio dele! Quase que ele morreu, né? Mas ele foi. Deus estava com ele. Hein? Entende, queridos? Precisamos ser reis e rainhas que vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Amém? Eu queria orar com você. Né? Eu queria que você se colocasse de pé. Cadê? Hoje tem coisa linda ou tem coisa linda? Todo mundo é coisa linda. Tem, olha lá. Ô, Diego. Eu não te reparei hoje, filho. Perdão. Eu tava numa unção no louvor que eu nem vi quem estava tocando hoje. Nós vamos orar, amém, queridos? E eu queria desafiar você.